prestasse bastante atenção. O tempo da gente é muito corrido e os irmãos pedem a oportunidade. Eu tenho prazer em franquear, oportunizar os irmãos. Mas agora abra sua Bíblia no Salmo número 58. Você talvez já meditou um pouco nele, mas sempre há uma revelação, sempre há de Deus algo novo para nossas vidas. Salmo de número 58. Esse salmo a gente vai aprender nele como Davi tratava o erro e o pecado. O que é errado é errado. Não adianta alguém dizendo que o errado é certo e o que o certo é errado. Na visão de Deus, errado está errado. A casa de Deus é casa de comunhão, é casa de santificação, casa de oração, não é? É. E tem coisas, comportamento dentro da casa de Deus que a gente vê que não está certo. E se não está certo, a gente precisa corrigir e saber que a palavra de Deus, ela é eterna. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Já viu esse versículo? Abacuque ficou alarmado diante de Deus, reverência para ouvir a voz do Senhor. E a gente precisa aprender o que Davi fala sobre quando ele reprova atitudes do ímpio. O Salmo número 58, ele tem 11 versículos. E aqui ele tem 3 divisões. Eu procurei estudar esse salmo à luz também de alguns estudiosos, não é? Como Spurgeon, como outros homens, teólogos, e a gente percebe nesse salmo lições preciosas para a nossa vida. Queria que o irmão prestasse atenção. Davi, ele trata de um assunto que muitas vezes a gente percebe claramente que não gosta. Mas vejamos, portanto, o Salmo. O Salmo 58, na verdade, ele é um clamor do justo a Deus, que pede justiça divina contra os ímpios, os homens violentos, que insistem em continuar no erro. Já foram até alertados, mas continua no erro, continua no pecado. Esse Salmo também vai ensinar que o justo sabe que em Deus há uma recompensa quando ele anda com temor e tremor diante do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta para a gente ver essas 3 divisões e aprender um pouco que a palavra de Deus nos ensina. Deus vai julgar ímpio, Deus vai julgar todos nós. Um dia todos nós estaremos diante da face do Senhor para sermos julgados por Ele. Portanto, veja esse salmo aqui. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Ele está falando aqui, será que nós como congregação, como povo de Deus, estamos falando justiça? Será que julgais retamente, ó filho dos homens? Veja o que o salmista inquire, logo nesse primeiro versículo. E eu estava percebendo a interpretação desse salmo, a divisão. Os ímpios erram o caminho. E aqui a gente vai ver uma questão muito importante, que Deus, Ele trata cada um conforme as suas obras. Mas pastor, nós somos salvos pela fé? Sim, mas o que é que a gente está fazendo para Deus? Veja aqui do capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 5. Antes, no coração, forjais iniquidades. No coração, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Olha o que é que o texto diz no verso número 3. Andam errados desde que nasceram, desde a madre, e andam proferindo mentiras. Esses ímpios ou injustos, o salmista diz, têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos. Não, por mais que escute, não entende o que Deus está revelando. Tapados para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador, perito em encantamento. Essa primeira parte aqui, que a gente fez essa divisão do Salmo, eu queria dizer aos irmãos, coitados, eu peguei um comentário que diz assim, coitado dos que dizem que o certo está errado e que o errado está certo. E ainda diz mais, por favor, coloca aí Isaías capítulo 5, versículo 20, que está nessa linha de pensamento. O profeta, apenas esse versículo, se a gente ler o contexto geral, entenderia melhor.
mas vamos ganhando tempo. O versículo 20, Isaías 5:20. Olha o que está escrito. A igreja pode me ajudar? Vamos ler? Ai dos que... Está muito claro o que o profeta diz. Ai daqueles que o que é errado está chamando certo. Isso aqui me parece que é inversão de valores, não é? Pessoas que estão muitas vezes até falando de Deus, mas o comportamento, o procedimento faz de outra coisa, de outro jeito, está errado. E aqui, irmãos, Davi, com coragem, fala sobre essas pessoas. É a interpretação desse salmo. Falais deveras o que é reto, vós poderoso. Será que estão praticando o que fala? E nesse versículo aqui é destacado o comportamento do ímpio, que vive na mentira, que escuta, mas não coloca em prática, não tem uma vida com Deus. Então, o versículo de 1 a 5, há uma alienação dos ímpios desde que nasceram, vivem no pecado, não se converteram, sabem a palavra ou escutam a palavra, mas não querem atender a voz de Deus. E aqui o profeta Isaías, ai daqueles que o mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Parece que essa mensagem ela é tão atual nos dias de hoje, porque a gente vê claramente a inversão de valores nos dias de hoje, em todo o âmbito, se a gente quiser considerar. Muitas vezes dentro da família, a gente percebe que os filhos querem mandar nos pais. Parece uma coisa estranha isso, mas nos dias de hoje não quer mais ouvir os pais, e os pais têm chorado, têm sofrido. E aqui eu percebo diante de Deus, queridos irmãos, diante de Deus, aquilo que é errado permanece sendo errado, mesmo que todo mundo faça errado, mas é errado. E hoje a nossa sociedade, a gente tem visto, por exemplo, nas configurações familiares, pessoas querendo colocar de goela abaixo algumas situações, comportamento de família, e dizendo que é normal. Mas à luz da Bíblia, a gente sabe que está errado. E muitas vezes essas pessoas querem nos calar. Mas nós precisamos pregar a palavra. E muitas vezes as pessoas querem criminalizar quem pregar a verdade, porque a verdade deixou de ser verdade. E uma mentira, uma falsidade, quer que seja verdade. Alguém já disse que uma mentira que é repetida muitas vezes, às vezes quer que seja verdade. E querem ensinar as crianças também o erro. Por exemplo, se a gente for tratar da ideologia de gênero, coisas erradas que querem implantar, incutir na mente das pessoas. Desde a madre que comete iniquidade, que não faz o que é certo. Então, comportamento do ímpio, sua má conduta na terra, sua atitude que desagrada a Deus. O Senhor nos quer por inteiro e quer que façamos a sua vontade, amando sobretudo os seus preceitos e fazendo a sua vontade. Deus deixou a sua palavra como regra de conduta para nos alinhar, mas hoje a Bíblia estão achando ultrapassada, que a Bíblia já não serve e quer elaborar outro livro. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, e passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. A mensagem que serviu no passado, ela serve para hoje também, para nossas vidas. Mas alguém está dizendo assim, pelo menos vamos mudar no Antigo Testamento. Não, é palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e o homem, nós precisamos aprender. Paulo sabia disso e disse àquela igreja lá em Roma, não vos conformeis com este mundo. O mundo está com a linha, está indo na contramão da palavra de Deus, e nós precisamos dizer não ao que é errado, e sim ao que é certo. O certo é certo, o errado é errado.
Se Jesus Cristo disse na sua palavra, quando Deus formou o homem, que ele disse assim, o homem não é bom que esteja só, eu vou fazer uma disjuntora, e ali aquele macho, ele deu uma fêmea, isso é certo. Quem crê que isso é certo, diga amém, irmãos. É a palavra. Mas hoje, tantas inversões, tantas interpretações, aí Davi se chateou aqui, Davi aqui cheio do Espírito Santo, dizendo, está errado, vocês estão errados. Lá em João capítulo 8, quando Jesus Cristo estava ali conversando com aqueles fariseus, ele dizendo que Jesus Cristo disse, antes de Abraão eu sou, antes de Salomão eu sou, e ele dizendo que não acreditava na palavra de Deus. E Jesus Cristo, sabe o que Jesus disse para aquelas pessoas? Vocês são do diabo, porque o diabo é mentiroso, nunca se firmou na verdade, e quando ele mente fala do que é seu, porque ele anda na mentira. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós precisamos amar as pessoas sem discriminação, amar todos. A Bíblia manda fazer isso, sem fazer acepção de pessoas, mas não significa que a gente deve nos adequar a ela, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o quê? O pecado. Deus não está satisfeito com algumas atitudes, inclusive dos seus próprios servos, que estão andando de uma forma errada, na contramão daquilo que ele ensinou. Ao cuidado da sua igreja, e tantas coisas a gente tem visto nesse tempo, pessoas que não querem mais compromisso com a obra do Senhor, e está dizendo que está certo, que orou, que recebeu revelação, mesmo a Bíblia diz que é alegria quando a gente está na casa do Senhor. Sabe, irmãos, esse é um assunto tão profundo que a gente sente dificuldade, às vezes, em 15, 20 minutos tratar, mas é muita coisa que aqui fala, e a gente vai percebendo. Davi aqui, do versículo 1 ao versículo 5, ele fala, ele não quer ouvir a palavra de Deus, aqui usa de uma forma figurada, não quer ouvir a voz dos encantadores, do encantador, perito em encantamento, porque estão distantes de Deus. Sabe o que aqui Davi diz? Eu entendo que Davi era um guerreiro, um homem de Deus, um líder de uma nação, e ele vivia em guerra, e ele disse assim, no versículo 6 e diante, já é a segunda parte da divisão, ele diz que Deus vai se vingar, vai ter castigo. Hoje parece que as pessoas não chamam nem mais de pecado, não pode falar pecado, é desvio de comportamento, e muitas pessoas estão no pecado, na fornicação, no adultério, na mentira, na prostituição, e muitas vezes quer fazer tudo isso, e quer vir para o coral, e quer vir cantar, e quer vir até pregar, mas não pode. A Bíblia diz que Deus quer o vaso santificado, o vaso limpo. A igreja pode dizer amém, irmãos? É o que diz a palavra. E as pessoas abraçam tudo aí no mundo. Sabe o que aquele Davi diz que vai acontecer com essas pessoas que têm esse comportamento? Veja o versículo 6. Ó Deus, é uma oração que ele faz. Quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais dos filhos dos leões. Ele está pedindo uma punição. A gente sabe que hoje muitas pessoas vivem amenizando. O pecado é pecado. A gente precisa pedir sabedoria a Deus, mas precisa falar essa verdade. Que existe o céu, mas existe também o inferno. Parece que os púlpitos hoje não falam mais do inferno. E o inferno existe para o diabo e seus anjos e todo aquele que anda na mentira e na lama. Mas essa mensagem, às vezes, pastor, é cajado. Não é isso não, irmão. É o que está na palavra. Olha o que ele diz aqui no verso 6. Quebra-lhe os dentes. Olha o que o salmista pede ainda. Sumam-se como águas que se escoam, se armarem suas flechas, fique feito em pedaços. Sabe o que ele está dizendo? Você não é de Deus, não quer, então suma. Está aqui. Suma. Você não quer fazer, então vai embora. E a igreja prossegue, a igreja continua. Mas na Bíblia está dizendo que lá no final, Jesus vai colocar uma à direita e o outro à esquerda. Mas Senhor, eu não te servia, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas hoje a gente está querendo ouvir uma mensagem suave de um pecado, vive andando com quem Deus não quer, que Deus já avisou, mas anda no mesmo caminho.
A Bíblia diz que a gente tem que falar. Jesus foi chamado até amigo de pecadores, mas ele não se assentava naquela roda para praticar aquele mal. Infelizmente, muitas pessoas têm aborrecido a Deus. Os justos vão se alegrar, mas aqui vem punição. No capítulo 58, de 1 a 5, fala do comportamento mau, o mau exemplo dos ímpios. No versículo 6, Deus quebra-lhe os dentes, sumam-se como águas. E versículo número 8, como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher que nunca vejam sol. Antes que os espinhos cheguem e aquecem a vossa panela, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Meus irmãos, essa mensagem aqui, eu sei que é uma palavra para a gente aprofundar esse texto aqui, mas Deus está dizendo que não aceita. Não aceita, sabe, irmãos? Ou o homem se entrega a Deus completamente, se coloca a Deus, Senhor. A Bíblia diz que nós somos sal, nós somos luz, e muitas vezes tem comportamento que não está agradando ao Senhor. Não está agradando ao Senhor, e nós precisamos aprender que a Bíblia diz não há harmonia das trevas com a luz, e tem gente chamando trevas de luz e luz de trevas, está uma confusão. E aqui eu percebo, quando o salmista diz quebra os dentes, o salmista clama a Deus por justiça, mas ele também fala de misericórdia, e sabe que quando Deus agir, será a sua verdade e fará jus ao seu nome. E esse salmo também a gente pode dizer que é um clamor, confiança. Se você está sofrendo injustiça, o errado é errado. A gente não pode chamar o errado de certo, nem o certo de errado. E aqui, meus irmãos, quando eu vi esse texto aqui, essa palavra me chamou a atenção. Na Bíblia trata de um rei, que ele teve o pai e o avô errado. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 22. Josias, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E a Bíblia diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. E sabe o que Josias fez? Fez o que era reto aos olhos de Deus. Agora, escuta essa mensagem. Em 2 Reis, capítulo número 21, 19 e 20, a Bíblia nos diz que Amon, pai de Josias, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Mas Josias agiu diferente. Não usou os erros de seu pai e seu avô para permanecer errando. Pelo contrário, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e foi abençoado. Diante de Deus, aquilo que é errado permanece sendo errado, mesmo que todo mundo faça, mas é errado. Mas todo mundo faz, está fazendo errado. Mas todo mundo apoia, está errado, Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso. O que é que adianta? O mundo todo está te apoiando e Deus te reprovando. O mundo perde. É bom estar com Deus, que com Deus a nossa vitória é certa. Ah, mas a maioria diz, cuidado com esse negócio da maioria. Vamos andar com Deus. E aqui, falando sobre Josias, olha, irmãos, nós devemos permanecer andando conforme a vontade do Senhor. Quem nunca ouviu alguém dizer ou se justificar usando os erros da vida de outra pessoa? Não tem nada mais demais, fulano também faz. Ou se defendendo por não fazer o que é certo. Já foi repreendido 1, 2, 3, Deus já repreendeu tantas vezes, mas continua no mesmo erro. Um pai tinha 2 filhos, chamou o filho, meu filho vem trabalhar comigo, ele falou, eu vou, beleza, mas não foi. A geração, o outro filho falou, vou não. Depois arrependido foi. Aí sabe que está lá em Mateus. Aí o Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade? A gente sabe o que é certo, às vezes sabe, de uma aparência, mas não tem mais aquela intimidade com Deus. Não tem mais referência à palavra do Senhor. Andam brincando com as coisas de Deus. Olha, irmãos, Deus deixou sua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos ensinar sobre o que é certo e errado. As nossas escolhas podem trazer bênçãos, ou também maldições. Eu já vi um pensamento que diz assim, nós somos livres para escolher. Agora nós vamos ser refém daquilo que escolhemos, porque vai vir. Se você plantou maçã, vai vir maçã. O que está plantando vai colher. A Bíblia diz isso. Não erreis.
Deus não se deixa escarnecer. O mundo está vendo aí a dificuldade do que é brincar com Deus. Se brincar com Deus vai pagar preço. Ah, mas é jovem, tem entendimento. Sabe o que deve fazer e não faz. Até já pregou, até já ensinou, mas vive agora no mesmo erro. E pior, está levando a família também para esse buraco. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 11, vejo 10 e 11, quanto ao justo, o ímpio vai se arrebentar. O Salmo 1 já diz isso, não tem nenhuma novidade aqui, mas olha o versículo número 10, o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Aqui, sabe o que ele está dizendo? Está claro, um contexto de guerra, de lutas, a vitória vai se alegrar. Ou vocês acham que quando Miriam e Moisés viram afogados ali no mar, Faraó e todos aqueles seus soldados que queriam matá-lo, ficaram tristes, choraram ou dançaram? Ficaram felizes, dançaram. Sabe? E às vezes a gente está se condoendo com quem anda no pecado, quem anda fazendo coisa errada e até apoiando. Tenha cuidado, não apoie, Deus não se agrada. Se está errado, diga: minha filha, está errado, meu filho está errado. Se é membro da igreja, diga: pastor, está errado, não é desse jeito. Eu me lembro da experiência terrível dos filhos de Eli, fazendo tudo o que era errado, e o pai chegou a dizer: meu filho, não é boa a fama que eu escuto a vosso respeito. Crente que não lê palavra, crente que não está na oração, crente que despreza a igreja, que despreza aquilo que Deus entregou, porque já não sente mais a alegria de estar na casa de Deus. Onde é que está a tua alegria? Onde é que está a alegria do servo do Senhor? Se não tem mais prazer na casa de Deus. Isso é muito sério, isso é muito grave. E Deus um dia vai cobrar de cada um de nós a alegria de estar na casa do Senhor. Ele diz que há uma recompensa. Ele fala aqui, olha, no versículo 58, versículo 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Quem vai julgar você e eu não é pastor não, pastor desse tamanho, é o dono desta igreja, é o dono da igreja. Ele é que vai julgar, que ele é o perfeito juiz. Ele sabe, às vezes, palavra do Senhor, o corpo é mole, as dificuldades, mas para outra coisa a gente tem alegria para tudo, mas já não tem aquela alegria para a casa do Senhor. Certa vez eu encontrei um colega fora aqui desse ministério, e ele tinha dificuldade de ir, chegava tarde. E quando ia lá, para a gente ter um programa, um trabalho na URB Recife, mais de 10 anos, e ele era uma pessoa que vendia, consultor na área de veículos, ele era o primeiro lugar de vendas naquela empresa onde ele trabalhava. Ainda hoje ele trabalha. Um dia ele contou um testemunho lá. Ele disse que na empresa dele, ele contou o testemunho, mas Deus chamou ele. Ele disse que na igreja ele nunca tinha tempo para nada. E por isso sua esposa desanimou e seus filhos também deixaram de ir para a casa do Senhor. Porque quando o sacerdote, só Deus sustenta, sabe, irmão? Quando o dono da casa já não tem aquela alegria, e ele disse que por que será que lá na repartição, sempre eu sou em primeiro lugar, Deus tem me abençoado, na casa do Senhor eu não tenho tempo. E ele começou a fazer uma análise da sua vida. Ele contou esse testemunho e passou a dar mais atenção às coisas de Deus. Eu queria encerrar para dizer para vocês aqui: dê atenção nas coisas de Deus. Vamos dar atenção às coisas do Senhor. Davi fala que quem anda com a mentira, quem anda fazendo coisa errada aqui, vai ser punido. Vai procurar o lugar dele e não vai achar mais. Mas quem serve ao Senhor, vai dizer esse homem: realmente, verdadeiramente, há uma recompensa para o justo. Deveras, há um Deus que julga na terra. Esqueça, não é o homem que julga. Eu creio que hoje à tarde eu trouxe esse mesmo salmo, totalmente diferente do que eu estou apresentando hoje. Quem estava aqui sabe o que eu estou dizendo, totalmente. Mas tem uma verdade profunda aqui. Quem anda com Deus, em tudo vai bem. Tudo vai dar certo. É a Bíblia quem diz. Tudo dá certo. O ímpio não. Aquele que diz que é aquele, mas tudo dá errado, nunca decola. Vai tentar, quando chega ali, morre na beira-praia. Nunca dá certo. É preciso fazer uma pergunta. Se a Bíblia diz que ele vai prosperar, por que não está prosperando? O que é que está acontecendo? E eu quero dizer aos irmãos que Deus quer dar muito mais a nós. Eu estava vendo em profeta Isaías, capítulo
1, versículo 19, se quiseres e me ouvires, esse ouvido e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Deus quer dar o melhor a você. Deus quer dar melhor a sua casa, a sua família. Somos nós que temos procurado outros caminhos. Estamos vivendo uma vida sem sossego. É como uma ave longe do seu ninho. Assim aquele homem que se desvia da obra do Senhor. Por isso que Davi tem a razão. Davi era falho, pecador, falhou. Mas ele dizia, essas pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. Vivem na mentira. Mas ele diz, Deus vai punir, vai quebrar os dentes. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele começa a dizer. Mas no final ele diz, já o justo será abençoado. Desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento. Gostaria que, se possível, você acompanhasse a leitura dos salmos. Se você tem uma Bíblia de estudo, procure ler esse salmo. Você vai ver que ele está tratando da situação de alguém que diz que teme, mas não teme ao Senhor. Ele está falando para a congregação, para a igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque o mistério é grande, ó Deus, na tua casa. Mas toda a palavra aqui, ó Deus, tudo que está acontecendo aqui tem um propósito. O teu Espírito Santo, ó Deus, fala. Ó Deus, às vezes até nos surpreende, até muitas vezes, ó Deus, fala além daquilo que queríamos falar. Mas a verdade, ó Deus, é que o homem, ele sem Deus é como uma folha levada pelo vento. Como ouvimos uma mensagem musical aqui outro dia, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que já não têm mais alegria de estar na tua casa. Daquelas pessoas que já não têm mais alegria, ó Deus, de fazer parte do seu departamento, do MCM, ou dos homens, ou dos jovens. Já não tem mais alegria de estar no check-up. Já não tem mais alegria de evangelizar. Já não tem mais alegria de cantar com os homens, de subir na quinta-feira. Acha tudo ultrapassado, ó Deus. Tem misericórdia. Para que, ó Deus, o Senhor dê a oportunidade, ó Deus. E que essa alegria permaneça. Davi fez uma oração corajosa. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Talvez foi a alegria da salvação que perdeu. Já não tem mais a alegria de estar na casa do Senhor. Já não tem aquela alegria do Salmo 122. Já não tem aquela alegria do Salmo 84. De estar nos tabernáculos de Deus. Ajuda, ó Deus. E tenha misericórdia, Pai. Para que volte, ó Pai, depressa. Eu não estou dizendo nem para a igreja. Volte logo para o Senhor, Pai. E depois o Senhor vai encaminhar como o Senhor quiser. Obrigado por esta noite. Obrigado pelos louvores. Obrigado por tudo, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Uma noite de bênção, uma noite de paz.